E hoje o nosso tema é o cristão e a internet. Então a gente estava falando, porque a gente tem estudado um pouco sobre a modernidade, a pós-modernidade, esses conceitos, e nada melhor do que falar sobre o cristão e a internet. Porque o cristão tem uma longa história, mas a internet tem pouco tempo. E isso se misturou muito atualmente. Hoje em dia está aqui, né? Não usamos está aqui cada um com seus aparelhos eletrônicos, provavelmente ligados à internet, conectados, e passamos um pouco a depender no nosso dia a dia da internet para se comunicar, para conversar. Hoje o trabalho missionário tem uma grande ajuda por meio da internet. Nós percebemos isso. Mas pensando o cristão e a internet, nós temos muitos benefícios, mas podemos pensar também em alguns cuidados. Vamos pensar primeiro o que a internet trouxe de inovação, de benefícios para nós cristãos e como nós percebemos isso no dia a dia. Você estava falando da questão do evangelismo. Tem um site que chama conheceradeus.org, que é uma estratégia de evangelismo criada para evangelizar pessoas em todas as partes do mundo, né, no Brasil, onde a pessoa ela entra, ela recebe o link, ela clica, e o site ele é todo interativo e vai ajudando a pessoa a tomar os primeiros passos, conhecer a Cristo, tomar a decisão por Cristo. Automaticamente, se a pessoa toma a decisão, as igrejas cadastradas nesse site recebem, a igreja mais próxima, recebe as informações dessa pessoa para dar o acompanhamento. Então você vê, uma estratégia de evangelismo muito maravilhosa. Muitas pessoas têm sido alcançadas. Na Europa isso é fortíssimo, muitas pessoas têm sido alcançadas por Cristo. Nós temos no laguinha.com um link desse. Tem. Foi uma estratégia que eu tive a oportunidade de conhecer no congresso da CEPAL, e na Europa isso tem servido para alcançar muitas vidas, né? As pessoas não vão na igreja mais na Europa, as pessoas não têm mais esse hábito de ir aos templos. Muitos templos na Europa estão se transformando em estabelecimento comercial, e a internet tem sido uma ferramenta importantíssima para alcançar pessoas e trazer pessoas de volta para Cristo. Tem dois aspectos assim, muito interessantes nessa abordagem da internet à igreja. Um é esse de pessoas que se voltam para Cristo por causa de um contato que tiveram com o Evangelho na internet. E outras pessoas que deixam de viver essa comunhão com gente de carne e osso para viverem uma comunhão com pessoas virtuais a partir da internet. Há, portanto, todo um mundo virtual na internet chamado Second Life. E ali as pessoas, se elas estão à procura de uma igreja metodista, elas encontram a igreja metodista na Second Life. E elas podem usar o avatar que elas querem, e de repente elas encontram uma pessoa ali na igreja no momento do culto, e convidam essa pessoa para comer uma pizza, e eles saem andando na rua e vão comer uma pizza em um lugar, e de repente eles saem da pizza e vão tomar um sorvete, e saem juntos para tomar um sorvete, podem programar viagens juntos, e conhecerem Paris, por exemplo. E essas pessoas, elas acabam perdendo o contato com a realidade do dia a dia, com gente de carne e sangue, com gente que vive os dilemas, vive os problemas, vive as ansiedades, vive os achados e as aventuras. E essas pessoas acabam se perdendo nessas igrejas virtuais. E, pensando biblicamente, é muito difícil imaginar uma igreja que seja considerada legítima sendo uma igreja virtual, onde as pessoas não podem ter contato umas com as outras, assim, no momento bom e no momento ruim. E quando está ruim, às vezes não tem jeito de se separar, porque ela tem que estar junto daquela pessoa naquele momento. Mas a internet, ela pode simplesmente desligar e viver a vida dela de outra maneira. A pessoa vive desconectado. Enquanto a Bíblia está dizendo amai-vos uns aos outros, cuidai-vos uns aos outros, preferindo-os em honra uns aos outros, ou seja, aqueles 28 mandamentos recíprocos que a Bíblia fala, é complicado você fazer isso via online, né? Via internet, não dá para viver a igreja. A pessoa começa a perder o vínculo. Então é muito difícil. Eu acho que o principal problema nesse tipo de igreja
igreja online, seria a falta de pastoreamento. Cada Não, um até existe. adora como quer, mas adora como quer. Existe pastor de mas plantão bem para você pouco. receber. Não, tem Mas muito. é difícil, mas é difícil. tem Você muito. concorda comigo que é difícil? Tem aconselhamento, você tem na gente com mestrado em psicologia, doutorado, e você pode pegar o aconselhamento que você quiser. A questão não é essa. Mas você não acha que é difícil? A questão é essa virtualidade. É esse não contato com o outro. É esse não estar no mesmo espaço geográfico do outro. É essa possibilidade de construção de uma vida que não é real. Mas eu percebo também que esse lado virtual, seja aí hoje, talvez esteja em alta mais Twitter, Facebook, MSN ainda assim um pouco, isso não possibilita quase também... MSN quase nada. Mas isso não possibilita também que as pessoas desenvolvam relacionamentos que talvez não desenvolveriam antes pela distância, porque hoje a gente tem visto também o contrário, muitas pessoas se aproximando, tendo iniciado um contato virtual. Olha, é interessante, alguém comentou certa vez, eu achei muito interessante o comentário que foi feito, que a internet tem aproximado os distantes e tem distanciado os próximos. Então, eu ouvi histórias de pessoas que vivem na mesma casa, se comunicam só por Facebook. Elas estão próximas, mas foram distanciadas pelo uso da internet. Então, agora o problema não é da internet, isso, de fato. O problema é da pessoa. Eu não posso atribuir esse distanciamento à internet. Né? Eu não posso dizer assim, as pessoas não conversam mais por causa da internet. Não, as pessoas não conversam mais porque elas não desenvolvem o hábito do relacionamento. Ou porque elas têm dificuldade de estarem próximas uma da outra e precisam sempre de um mediador. Precisam sempre de algo por detrás de onde elas podem se esconder. E a internet possibilita isso, porque ela cria esse mundo virtual e as pessoas podem se esconder atrás desses mecanismos. Aí eu acho que tem mais a ver com a característica do tempo que a gente vive do que propriamente da internet, porque o mundo que a gente vive hoje é o mundo onde as pessoas fazem isso. Né? As pessoas, de alguma forma, elas querem o envolvimento sem o comprometimento, elas não querem o compromisso. Então, em virtude de eu não querer um compromisso, um vínculo com você, eu busco me relacionar através de algo onde esse algo vai me possibilitar o relacionamento, sei que é necessário eu tenho um compromisso. Pois é, até onde a internet não acelerou esse processo humano de isolamento, de egoísmo? Muito. Até onde? Muito. Talvez tenha porque o ser humano, ele já tem, muita gente já não tem aquele desejo de se relacionar, não, vai criar atrito. Então eu não vou me relacionar muito porque cria atrito. Não, na igreja vai criar atrito, vai ter problema, ou eu participar de alguma associação, eu vou ter problema, é melhor eu fazer isso virtualmente, que eu não vou ter problema. Na verdade, ela está tendo outro problema. Eu sei, mas ela começa a ficar solitária. Ela mas vai porque eu vejo também o outro lado, porque tem muitos grupos que se reúnem virtuais e que se encontram fisicamente. Não resta dúvida que tudo agora, tem qual seu lado proporciona, bom, né, qual seria a profundidade desses encontros? Se pensar estatisticamente, pessoas que jogam bola juntas, ou que fazem viagens juntas, e que passam tempo juntas, no mesmo espaço geográfico, convivendo juntas, essas pessoas têm uma possibilidade muito maior de relacionamentos profundos do que aquelas pessoas que se encontram na internet todos os dias, 5 horas por dia. O contato com o outro me possibilita entristecer-me com o outro, me possibilita perceber o outro chateado. A internet não me possibilita ver as reações do outro. O outro pode estar triste, mas pode dizer para mim que está alegre. Pode fingir uma história. Ele pode não querer contar para mim que ele está triste. Mas se eu estou na frente do outro, não tem como eu não saber que ele está triste ou que ele está feliz. Mas eu acho que a internet acaba sendo simplesmente uma ferramenta. Né? Assim como, vamos supor, uma faca. Eu posso, tanto com uma faca, me utilizar de uma forma benéfica ou uma forma maléfica. Cortar uma maçã, matar não, eu vejo que a internet, ela proporciona isso. Mas aquela pessoa que predispõe a ser sozinha, ela vai ser sozinha com ou sem internet. Sim, a internet ela é neutra. Sim. Ela pode ser usada de uma maneira muito boa. Mas ela pode potencializar também algumas carências que já existem no coração desse ser humano do século XXI. Alguns anos atrás, enviamos missionários para um país da África. E conversando com um pastor desse país da África,
buscando saber como ele percebia essa equipe. E a resposta dele foi muito interessante. Ele disse, eles saíram do Brasil, mas o Brasil não saiu deles. Porque todos os dias eles estão na internet para saber notícias do Brasil. Então, se por um lado a internet é muito joia, porque ela possibilita essa comunicação rápida com pessoas em qualquer parte, quaisquer partes do mundo, a internet também tem um lado a internet pode ser usada de uma maneira ruim, impedindo as pessoas de viverem intensamente aquele momento naquele lugar. As pessoas começam a não conseguir mais criar relacionamentos, no caso missionário, com a pessoa daquele povo, porque ela tem facilidade de se encontrar com gente do país dela. Mas, de repente, numa outra perspectiva, vamos imaginar que o missionário ele utiliza da internet para conhecer um pouco daquele povo, estudar um pouco da história daquele povo e ter, de alguma forma, um contato, mesmo que distante, com a cultura daquele povo. Ele vai chegar ali, de alguma forma, preparado para lidar com um pouco da realidade daquele povo, ainda que no convívio ele vai se habituar ainda muito mais, mas aquilo vai o preparar de alguma forma. Não, gente, isso aí não resta dúvida. A internet, do meu ponto de vista, as duas, ela pode ser para uma coisa para outra, vai ser sempre uma... Depende muito da pessoa. Por exemplo, na educação infantil, por exemplo, ela é maravilhosa por um lado, por outro lado, hoje uma criança vai num Google e digita uma palavra X lá, aparece tudo para ele que ele nunca chegaria na mão dele. A gente trabalha diretamente com o pastoreio de jovens, ali em Lagoinha também. E assim, os jovens estão todos nas redes sociais. Todo mundo, você quer encontrar um jovem, você vai para a rede social. Então, não tem como eu negar e não me utilizar dessa ferramenta para, de alguma forma, tocar a vida da pessoa, alcançar a pessoa. Eu vejo isso. Eu não digo que uma coisa substitua a outra, assim, o pastoreio direto... A questão é no homem. É um absurdo uma pessoa dizer que a internet é do mal. Isso é absurdo. Ela não pode falar. A questão está no homem. A internet é neutra. Ela favorece essa aproximação de pessoas, mas ela também possibilita o distanciamento de pessoas. A internet, por exemplo, foi essa grande ferramenta da comunicação que permitiu essa interconectividade do mundo. A globalização, ela entrou nesse processo de aceleração muito por causa da internet. Porque a pessoa pode estar ali em Água Branca, no sertão de Alagoas, e ter contato com alguém que vive lá na China e receber informações da China ou da Indonésia e conhecer a cultura daquele povo e ser afetada pela cultura daquele povo, receber informações novas que vão influenciá-la ali em Água Branca ou ali em Queluzito. A internet possibilita essa troca de experiências, essa troca de culturas, até mesmo uma certa massificação da cultura global. Isso. Então, ela é maravilhosa nesse aspecto. Com o outro. Agora, nós precisamos, então, pensar, nós estamos aos domingos e terças-feiras, nos cultos, e às quartas-feiras, por exemplo, hoje vai ser um exemplo disso, em mais de 71 nações, em mais de 71 países, assistindo o culto ao vivo pela internet, assistindo a programação da Igreja Batista da Lagoinha. E a gente tem um limite de usuários, e esse limite, geralmente, ele estoura nesses dias. Porque as pessoas estão. Então, são países, Uzbequistão, Cazaquistão, grande parte daqueles países ali, quando falamos janela 1040, assistem a nossa programação, assistem os nossos cultos. E a gente percebe isso, o quê? Assiste o culto da Igreja Batista Lagoinha. Não sei se são brasileiros que estão lá, que às vezes sentem carentes, mas nós recebemos, às vezes, ligações de fora, pedindo ajuda, oração, porque viram um telefone de pastor de plantão no site da Lagoinha. Mas pensando nisso, quem nos assiste agora também quer saber um pouco assim, e agora eu sou crente, como é que eu uso essa internet? Então a gente precisa pensar agora no usuário, os cuidados que esse usuário deve ter com a internet para ele não causar um mal a si mesmo, ele não se isolar, ele não entrar em relacionamentos duvidosos. Eu acho que é bem o que você falou, o usuário precisa usar a internet, não se permitir ser usado por ela.